Nem sempre a gente tem motivação para fazer as coisas, e eu sei bem como é isso. E se você também passa por isso, fica aqui até o final pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre isso de falta de motivação, é normal. A gente sempre vai estar às vezes desmotivado, nem sempre, né? Mas sempre a gente vai querer fazer uma arte, vai começar uma arte, muitas vezes, né? E vai acabar que não vai sair nada, vai ficar um negócio ali, o papel, a folha em branco ali, e você não vai ter nenhuma ideia nem nada. E mesmo você tendo muitas referências, anotado, tentado ter uma ideia ali, é difícil começar. Não sei como é que é. É bem difícil começar uma arte, um projeto também. Eu sei bem como é que é isso de você não saber o que você quer fazer e às vezes dá um branco, ou você não sabe por onde começar. E é difícil. A gente fica desmotivado, às vezes a gente não tem motivação. Às vezes, antigamente eu era assim, eu ficava meses sem desenhar nada. Tipo, eu voltava pra desenhar depois de vários meses, assim, quando vinha a motivação, a vontade, sabe aquela vontade que você faz um monte de arte boa e depois tu para e fica vários meses sem nem tocar mais no papel? Era assim, eu desenhava desse jeito. E com a arte também. Às vezes eu parava um tempinho sem fazer arte, ou ficava sempre fazendo a mesma coisa e não saía muito da zona de conforto. E é algo que é bem difícil. A gente desmotiva, fica sem saber para onde começar, a arte não sai, né? Até com a hora a gente vem aquela vontade, aquela motivação, né? E a gente acaba fazendo alguma coisa. Só que aquilo é um negócio que dura pouco. Você começa fazendo a arte, um monte de arte bacana e depois some. Aí você fica meses sem ter isso de novo. E se for para esperar isso acontecer, não vale a pena, né? Então, vou falar um pouco o que eu faço quando eu tô desmotivado, quando eu tô sem motivação para fazer as coisas, sem motivação para ter arte. E a verdade é que a gente nunca vai ter motivação se a gente não correr muito atrás, né? Tipo assim, se a gente deixar para ter motivação, aí acabou, né, o mundo aí. E também é o apocalipse, né? Então, é sempre bom a gente tentar planejar sempre as coisas antes. E o pior é que eu sei que é difícil, eu me planejo muito e eu continuo perdido. Às vezes é tenso isso. Mas eu tento me motivar sempre me planejar. Então uma coisa que eu faço é planejar, pensar, tipo, passar um dia, assim, um dia não, né? Mas passar um tempinho, um pouco tempo, anotando algumas ideias, tirar um dia para poder ter algumas ideias assim. E aí eu anoto tudo no papel que tiver no dia, vou anotando as ideias, colocando tudo no papel que vier, né? E aí depois eu dou uma olhada, escolho algumas ideias para trabalhar mais e vai surgindo mais ideias ainda. Aí eu vou anotando. Às vezes eu gosto também de ver vídeos, ver filmes também, assistir alguma coisa, escutar música também sobre o que eu quero fazer, por exemplo. Eu tô com vontade de fazer uma arte sobre uma criatura, alguma coisa assim, um monstro ou alguma coisa, uma entidade, ou qualquer coisa do tipo. Eu vou e pego várias coisas sobre o tema, assisto, jogos também, e aí eu vou anotando tudo que vier. Aí depois eu dou uma olhada direito, organizo o que vou seguir com a ideia, qual a ideia eu vou seguir, e aí eu sigo com a ideia, anoto, e aí eu planejo. É assim que eu faço para ter as ideias, né? Eu vou planejando ali o que eu tenho que fazer, anoto cada etapa que eu vou fazer da arte, que eu tenho que trabalhar muito isso de etapa, tá? É um negócio que eu tenho muita dificuldade ainda, que é isso do processo criativo. Eu tenho muito problema com isso, porque eu nunca sigo direito os processos. Às vezes eu faço a coisa antes e sei lá, às vezes eu faço muito de cabeça também. Eu não tenho nada anotado sobre esse processo assim, sabe, na hora, tudo muito planejado o processo. Eu tenho que aprender isso, porque processo é algo que a gente tem que seguir, sabe? Todo artista tem um processo de arte, tipo, um processo de pintura, um processo de esboço. Tem que seguir cada etapa da arte no geral, para você não chegar e tipo ir fazendo as coisas antes da hora e a arte ficar uma porcaria, sabe? Tem que seguir o processo para não ficar do jeito que você não quer depois. Por mais que mesmo que você faça o processo e fique do jeito que você não quer, vai ficar legalzinho pelo menos, né? Vamos dar um desconto. Mas uma coisa que eu aconselho é sempre planejar antes, planejar a arte, anotar, fazer aquele negócio de briefing, né, que fala, aquele briefing, aquela anotação assim do que você vai fazer. Sempre bom também se forçar a fazer, porque eu sei que nem sempre a gente vai ter motivação para começar a criar alguma arte, alguma coisa. Então uma coisa que eu digo é se forçar, é começar, começa, sabe?
Começa, vai desenhando ali, rabiscando, vai fazendo alguma coisa que uma hora sai. Se você não quiser fazer assim de cabeça, pega uma ideia que você tem, ou sei lá, tenta refazer até um desenho antigo também, não sei. Pode ser uma boa às vezes quando você tá meio cansado e não tem muito o que fazer, ou, né? Então, se você quer começar, vai lá e começa. Não fica esperando vir a motivação que nunca vem. É você fazer e ir fazendo. Igual eu comecei no começo. Tipo, no começo da pixel art, eu tinha muito esse problema de saber o que eu vou fazer. Mas eu me forçava a fazer. Eu ia lá e fazia. Eu botava um tempo para fazer. Todo dia, quando eu pudesse as artes, eu ia lá e fazia nesse dia a arte. Pronto. Pelo menos uma arte por dia eu tentava. Uma coisa que eu te digo é sempre tentar uma arte pelo menos no dia. Uma arte, fazer uma artezinha, tá bom, sabe? Se você não conseguir fazer mais que isso. Tipo, não tô falando fazer uma arte por dia, uma arte gigante, tá? Tô falando você começar de pequeno, fazendo uma arte pequena. Não começar já fazendo as artes grandes aí, que aí também não dá. Uma arte grande por dia, ela é loucura, né? Não é assim que funciona, né? É difícil. Então eu digo, você escolher sempre tá fazendo, sempre tentando, sempre se forçando, mesmo que tá sem vontade, tenta. Às vezes também vai ter aquele dia que a gente tá cansado, aí é bom dar um descanso, tá ligado? Dar um descanso, não continuar forçando também, que às vezes só vai se frustrar, né? E uma coisa que eu digo também quando tá nesses momentos assim, ou quando você tá no começo, tenta começar com base, com coisa pequena, não comece com coisa grande que você só vai se frustrar, e é pior, não vai dar certo. Eu mesmo, eu tentei fazer umas coisas grandes, sempre me dá aquela frustração e eu fico depressivo o dia todinho. Então não vai, não tenta não, que não dá certo. Tenta começar do que você sabe que você pode, você consegue, sabe? Se for para ter um desafio, escolhe um desafio que você vai conseguir fazer. E que seja um pouquinho difícil, não muito. Se for impossível agora, nas habilidades que você tem, então não faz. Porque só vai te frustrar e é perigoso você até desistir. Então vai por uma coisa mais leve. Então, sobre de motivação é isso, é se forçar a fazer. Você pega lá e faz até você conseguir. E vai fazendo ali até sair alguma coisa. Ou planeja antes. Se você não tá tendo uma ideia, planeja. Senta ali, planeja o que você vai fazer. Pega referência também. É sempre bom ter referência. Olha a referência, pesquisa foto, pesquisa artes, pesquisa fotografias, imagens. Vê vídeo de coisas que você gosta, tipo jogo de terror. Tira alguma ideia de algum desenho, alguma coisa que você queira fazer, ou se for sobre algum desenho mesmo, algo meio, não sei, fofo, sei lá, vai. Vê alguns vídeos de gatinho, vê alguma coisa assim, pega alguma ideia ali e desenha, sabe? Ou desenha os bichinhos que tá aparecendo ali, faz uma coisa assim, sabe? Que dá certo. Às vezes a gente também tem aquilo, se você estiver meio que cansado mesmo e tal, tenta descansar, tira um tempo para descansar e depois você volta, sabe? É só não desistir e também não ficar um mês sem fazer, né? Mas dá um descansinho também. Uma coisa que eu aconselho é dormir bem, durma bem, porque faz um bem danado você descansar e tipo, sabe, dá um tempinho. Porque às vezes a gente com a cabeça muito cheia e fazer as coisas cansado ou doente também, nunca inventa de fazer arte doente, que isso não dá certo. Você só vai ficar frustrado ou pior. Se você conseguir, se for algo leve, até sei lá, depende de cada um também. Eu já fiz coisa doente, mas eu sempre falo isso, mas sempre dá errado, né? Fazer arte quando tá doente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E é isso, até a próxima. Até os próximos vídeos. Eu pretendo trazer muito mais conteúdo como esse. Conteúdo sobre arte no geral, e também sobre alguns temas assim que englobam essa área, né? Talvez nem tudo sempre sobre arte, né? Pode ser coisas mais no geralzão mesmo, a respeito de artista mesmo, sentimentos, essas coisas, uns desabafos, né? A respeito disso.